nossos sonhos, encarar os desafios, contar nossas histórias. Tudo isso faz parte da vida, não é mesmo? E esse é um dos objetivos do quadro Carreira de Sucesso do programa Mais Mulher. Sempre trazendo mulheres incríveis para contar suas histórias, trajetórias, desafios e inspirar você que está nos assistindo. E hoje eu converso com a Alessandra Câmara, assessora de comunicação, que veio contar um pouquinho da sua história pra gente. Fica aí. Oi gente, eu sou a Nai, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Mais Mulher. Eu tô aqui com ela, lindíssima, talentosíssima, Alessandra Câmara, assessora de comunicação, e veio contar um pouquinho da história dela pra gente. Tudo bem com você, Alessandra? Muito obrigada, primeiro, eu vou bem, você tá linda também. Obrigada, eu digo mesmo, né, Brasil? Gente, olha esse look. começar um programa nesse astral com esse tanto de elogio já... E aqui a gente só põe a mulherada pra cima, não tem assim essa, que não. eu gosto. Olha, eu falo que tem que ter sororidade, viu? É isso. Eu falo que antes do empoderamento a gente tem que ter sororidade. É isso, é uma pegar na mãozinha da outra E não soltar. e falar, vambora, é isso. E não soltar, tamo Alessandra, junto. quero dizer que é um prazer imenso te receber aqui, tá? Tô muito feliz mesmo que você tenha aceito o convite pra vir bater esse papo aqui com a gente. Ó, não poderia dizer não, imagina, a honra é toda minha. Eu nem ia deixar dizer não. Bom, e pra gente começar, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço, né, no quadro Carreira de Sucesso, que é: o que é sucesso pra você? Sucesso pra mim, eu ainda não sei porque eu não cheguei lá, né? Eu tô na batalha pra isso. Mas eu acredito que sucesso é você estar feliz com aquilo que você faz, é você estar realizada, é você estar com vontade. Isso pra mim que é sucesso. Sucesso é você se encontrar naquilo que você tá fazendo. É isso. E eu achei muito interessante isso que você falou. Não, ainda não cheguei, né? E eu acho muito importante isso, porque assim, a gente sempre tem um objetivo, né? Uhum. Você tem um objetivo, de repente você alcança, mas daí você já cria outro. A gente, de certa forma, a gente nunca tá 100% satisfeito. E isso tem um lado bom, que é esse lado do crescimento, né? Então, assim, por exemplo, na minha visão, eu olho pra você e já te vejo uma mulher de sucesso pela história que eu já conheci. Obrigada. Mas sei que pra você ainda tem muita coisa que você queira conquistar, muito espaço, né? E eu acho que todas nós, né, gente? Com certeza. E eu acho que sonhar e ter esse desejo de conquista é preciso pra nossa vida ficar ativa e ficar mais colorida, né? Eu acho que a primeira coisa que eu sempre me cobro é nunca perder o friozinho na barriga em qualquer coisa que eu vou fazer. Principalmente aqui agora, nesse momento, eu tô com frio. Ainda não relaxei. Isso é ótimo. Não Gente, tô à vontade. Eu acho massa, porque geralmente o pessoal vem aqui, as mulheres vêm aqui gravar comigo e falam, nossa, tô nervosa e tal. Eu falo, relaxa, porque eu tô aqui sempre gravando e sempre eu tô nervosa, com friozinho na barriga. Exato. E tá tudo certo, porque é isso que é o gostoso, é isso que move a gente. Exatamente, é o desafio, é o querer mais, é querer fazer melhor, é querer aprender sempre. Então, é assim, claro que eu tenho muita coisa, sou consciente que eu ainda não sei nada, que eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas é isso, é o desafio, é querer sempre saber mais, não acomodar naquilo que faz. O aprendizado, até ontem eu conversando num grupo, eu falei, gente, quem não aprende padece, a gente nunca sabe nada, a gente ainda tá engatinhando. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, vem o universo, esfrega na sua cara e fala, não, minha filha, não sabe não. Olha, eu nunca vou esquecer de um dia na escola, no primário, uma professora chegou no quadro e falou que fez uma interrogação no quadro negro no colégio, né? Pequenininho, e falou assim, ó, hoje vocês estão aqui cheio de perguntinhas do tamanho dessa interrogação, e era uma interrogação bem pequena no quadro negro, mas eu garanto para vocês que no dia que vocês se formarem, que vocês forem para o mercado de trabalho, essa interrogação vai ser muito maior que esse quadro. Caramba. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se informa, mais coisa a gente tem que para aprender. E isso nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre lembro desse dia da escola. Ficou Incrível. muito marcado. E obrigada por compartilhar, porque eu adorei, inclusive, porque é isso. Imagine só, você é uma criança lá olhando pro quadro e achando, não, aqui eu vou encontrar todas as respostas, e de repente você descobre que não. Na verdade, você vai ficar com mais dúvidas ainda, e a vida é isso. E imagina, quando essa professora falou isso, a gente nem sonhava que a gente ia viver tanta tecnologia tão rapidamente, porque nem se falava disso naquela época.
pai e mãe preocupavam em colocar a gente para fazer aula de datilografia, né? Que era importante, inglês, era aquela coisa do encaminhamento para a vida profissional mesmo. E hoje a gente está aí, todo mundo aprendendo, cada dia uma novidade, cada dia um curso. Reaprendendo, depois da pandemia então, né? Nesse momento de pandemia ainda, né? Que a gente não passou. Quantas readaptações que a gente está tendo que fazer. Quantas ainda a gente vai passar, né? Exatamente. A gente não tem nem noção ainda do que vem pela frente. Infelizmente ou felizmente, não sei mais. Eu acho que é felizmente, viu? Porque eu não quero viver uma vida acomodada, não. E saber de tudo também, né? Que graça teria. De jeito nenhum. Bom, já que você tocou aí no assunto de colégio, né? Época da escola, você escolheu o jornalismo. E eu queria muito saber o que te levou a isso. Porque geralmente quando a gente é criança, adolescente, tá ali no ensino médio, né? Decidindo a vida, a gente sabe que tem essa certa pressão de, nossa, eu preciso decidir o que eu vou fazer para a vida toda. Sendo que, na verdade, ainda bem que hoje a gente já está quebrando também isso, porque às vezes você pode simplesmente mudar a direção no meio do caminho e tá tudo bem. Mas o que te levou a escolher o jornalismo? Eu sempre gostei de ler, sempre tive um pai que me contava muitas histórias. Meu pai era uma pessoa muito bem informada, que gostava muito de ler, de ver jornais, de ouvir programas de rádio. E meu pai se aposentou quando eu ainda era muito jovem, eu tinha 12 anos quando meu pai aposentou e minha mãe trabalhava fora. Então eu tive uma convivência muito intensa com meu pai na adolescência. Então eu sentava muito para ler jornal com meu pai, para ver televisão com meu pai, para ouvir programas de rádio com meu pai. E eu gostava muito daquilo, das histórias, de geografia, e acabava tendo muita facilidade na escola nessa área de humanas. Então foi uma coisa que foi levando, eu fui ficando cada vez mais curiosa, gostando de escrever, gostando de ler. E fui gostando, tinha um vizinho que era jornalista, eu achava a vida dele máximo, que ele era dinâmico. Tinha um outro vizinho que era locutor de rádio. Eu acho que foi muito o meio. Isso que eu ia falar, o tudo ambiente contribuiu, né? Foi um ambiente. Você já chegou em algum momento pensar em fazer algo diferente ou quando você viu que era isso mesmo, se determinou? Na época que eu fui prestar vestibular para jornalismo aqui em Goiânia, só tinha a faculdade na Federal. E todo mundo prestava na Federal e na Católica, porque eram as faculdades assim que tinham para a gente poder estudar. Aí eu falava, mas na Católica eu vou prestar para quê? Mas eu tinha que escolher um curso para prestar na Católica. O que eu não queria era direito, porque a minha família era toda de advogados. E eu falei assim, eu quero fazer arquitetura, porque eu gostava, e arquitetura e jornalismo, pensando, não tem uma coisa a ver, assim, porque a gente mexe com história, com arte, com curiosidade. E comecei a fazer cursinho preparatório de desenho, que tinha a prova de aptidão antes, cheguei até a fazer, mas nem prestei vestibular. Eu falei assim, eu vou tentar só a Federal primeiro e passei. Aí, show de bola. Aí tá no lugar certo, né, meu amor? Porque o trabalho, gente, incrível. É viciante. E dentro do jornalismo, a gente sabe que existem vários caminhos, né, que você poderia ter seguido. Vi pela história que você me mandou também, que a gente, né, conversou antes, que você trabalhou em alguns ramos, mas você acabou optando pela assessoria de comunicação, que inclusive hoje você é sócia, né, dona da Palavra Comunicação. Isso. E o que te levou a escolher a assessoria de comunicação? Você escolheu ou foi escolhida? Olha, hoje eu acho que eu fui escolhida, você acredita? Eu acho que foi uma coisa assim, meio que puxando, aquela coisa, me levou para isso. Na época eu trabalhava na televisão, era produtora na TV Anhanguera, editora de texto na TV Anhanguera, e escrevia, era correspondente da revista Caras. E apareceu um curso de pós-graduação na Federal, era a primeira turma de assessoria de comunicação. E eu falei, vou fazer isso. E fui fazer esse curso, só que eu entrava todos os dias, 4h30 da manhã na TV Anhanguera para editar o Bom Dia. E o curso era à noite, todos os dias da semana. E foi ficando pesado para mim aquele curso. Ainda tinha a Caras que eu trabalhava, e na Caras era uma época de muita coisa que a gente cobria. Então tinha muito evento à noite para poder cobrir, festa no palácio. Loucura sua vida. Casamento. Na época a Glória Pires morava aqui em Goiânia, estava grávida do filho dela, do Bento, que ia nascer aqui. Então foi uma época muito efervescente mesmo. E a gente foi conciliando naquilo que deu. No ano seguinte o meu pai falece,
A minha mãe precisava muito de mim, da minha atenção, porque na nossa família somos só nós aqui em Goiânia. E aí foi indo nisso, eu conheci minha sócia no ano anterior, a gente resolveu montar a palavra que estava engatinhando. Aí já logo veio a Casa Cor, a gente começou a fazer a Casa Cor e uma coisa foi puxando a outra. Quando eu vi, já estava lá no meio, super fluente. Já estava com a palavra. Já estava com a palavra, literalmente. E foi, assim, foi tudo... Na época pareciam que eram escolhas difíceis, que eram abrir mão de determinado... Mas foi fluindo, foi fluindo. Fácil não foi. Nunca é. Mas foi fluindo. Que bacana. É. Bom, e no meio que você está hoje, né, que é da assessoria de comunicação, com a palavra, a gente falando agora de mercado. Como que você enxerga isso aqui, né, em Goiânia, Goiás, enfim, onde a gente está? É muito concorrido? Como que vocês se destacam hoje no mercado? Como que você lida com essa questão da concorrência? Como que é isso no seu meio? Olha, concorrido é bastante, né? Eu acho que como qualquer área, a gente tem bons profissionais, excelentes agências em Goiânia hoje, que eu não vejo nem tanto como concorrência, mas como parceiro mesmo, porque ninguém consegue fazer tudo, né? Eu acho que o sol tá aí para todos, tem oportunidade para todo mundo, e quando a gente tem bons parceiros, que seriam os nossos concorrentes, o mercado fica melhor. O ruim é disputar mercado com gente ruim. Isso que é complicado, é você ficar fazendo leilão de orçamento, jogando o preço lá para baixo. Eu acho que quando todo mundo trabalha justo, que trabalha igual, que procura crescer, oferecer o melhor trabalho qualificado, você só tende a fortalecer o nosso segmento. O difícil é estar aí no mercado com gente que não se prepara, que está ali muitas vezes mais para poder aparecer e acaba atrapalhando, mas eu acho que o mercado tem muita gente, e ainda bem que tem muita gente, mas eu torço para que cada vez venha gente boa e qualificada. E, bom, o que você falou é fantástico, porque é bom quando a gente tem essa visão de parceria e somatória no lugar de uma divisão extrema, né? Digamos assim. Que é como você falou, tem mercado para todo mundo. Com certeza. Né? Existem aí excelentes profissionais, assim como a gente sabe que existem profissionais também que deixam a desejar, infelizmente, né? Mas o sol, como você falou, brilha para todo mundo. Exatamente. Então eu acho que tem como todo mundo ganhar, trabalhar e ser feliz. Honestamente e dignamente. Exatamente. Bom, acredito eu que você trabalhe muito com a internet, né? Bastante. Principalmente no meio da comunicação. Eu sou publicitária, então a gente sabe que a parte da comunicação, principalmente hoje, sem a internet não tem como, né? E pegando um pouquinho ali também do que você já havia me contado ali, no que você me mandou, que é a questão de gestão de crise. Porque hoje a gente fala em internet, a internet ela dá muito poder às pessoas, né? Então, quando você está cuidando de uma marca, se determinada pessoa tem um problema com a marca, ela obviamente vai nas redes sociais, vai contar, vai dizer. Eu lembro até uma época que eu estava com a minha agência de comunicação também, e tinha cliente que morria de medo de entrar, falava, mas eu vou entrar, e se alguém falar mal da minha marca, eu falava, olha, deixa eu te falar. Se ela tiver que falar, ela vai falar com você na internet ou não. É melhor que você esteja e faça todo esse gerenciamento e esteja preparado para lidar com isso. Hoje, a internet, ela mais contribui ou ela mais atrapalha o seu trabalho ou o trabalho que você desenvolve para os clientes? Porque a gente tem aí, vamos falar aí, a gente tem os fãs da marca, né? Mas a gente também tem a outra parte que são os haters, né? E como que você lida com isso? Tanto você, Alessandra, na sua agência, com o seu negócio, quanto para os seus clientes? Não, santa internet, eu adoro, sou super a favor da tecnologia. Comecei com a palavra, com o jornalismo, quando a internet estava engatinhando. A gente é da primeira turma no jornalismo, quando instala computador, é o primeiro laboratório de informática da Federal, foi com a nossa turma de jornalismo, então a gente está justamente na transição. Quando a gente começa com a palavra,
Estava começando a surgir e-mail, não tinha nem Facebook, nem Instagram, era o Orkut ainda. A gente batia papo, era no ICQ, então assim, era começando celular também. Então assim, a tecnologia, a internet em si veio para nos ajudar muito. Eu fico pensando como era ser assessor de imprensa antes, sem todas essas facilidades. E eu acho muito engraçada essa visão que a gente tem das coisas, né? Por exemplo, você viver em uma realidade antes da internet e depois da internet você pensa, como isso? Quando você assiste filme de época, você fala, gente, como? Era enlouquecedor. Parece que eu não ia sobreviver. Hoje eu entendo, eu era criança, mas hoje eu entendo porque que o Orelhão tinha filas longas, entendeu? Porque tinha muita coisa que era necessária. Tinha que falar, a gente quer estar perto, quer ter essa conexão, né? Exatamente. E assim, eu lembro do meu pai, muitas vezes quando ainda trabalhava, ele ia para tal lugar e ele falava assim, se alguém me ligar, eu tô nesse número tal, porque não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas a pessoa não podia ficar incomunicável pela profissão dela, então ela ia num lugar onde ela tinha acesso a um telefone próximo, que se alguém ligasse, ele estava ali. Aí veio o BIP, veio as coisas que foram facilitando. Mas em relação à gestão de crise, essa questão do medo à crítica, eu acho que hoje quem tem medo da crítica, ele não pode nem sair de casa, ele não pode ser nem vizinho de alguém. Quem dirá empreender. Com certeza. Nem Jesus agradou todo mundo, quiçá a gente, né? Eu adoro essa frase, inclusive. Ninguém tem esse poder. E o que a gente faz, o nosso trabalho é justamente para isso, para fazer a gestão. Existe a crise, elas vão existir e vão continuar existindo sempre, mas se cerque de bons profissionais na área de comunicação, na jurídica, na contábil, na publicidade, para que esse impacto seja leve, seja menor, ou que seja, se for muito grande, mas que tenha uma gestão para que isso não acabe com o seu negócio, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente consegue deixar ele mais forte até, né? Não, e o engraçado é que é exatamente isso que você falou, porque assim, quando o cliente ele reclama, é porque ele quer um respaldo. Ele não está dizendo, olha, eu nunca mais vou comprar da sua marca. Eu só estou dizendo que eu tive um problema e que eu preciso de uma resposta. Então, se você trabalha com bons profissionais que conseguem fazer toda essa gestão, né, e reverter a situação, você consegue manter aquele cliente ali e o cliente ainda vai falar bem de você, porque você vai resolver o problema dele. Porque problema a gente sempre tem, né? Olha, a gente teve uma coisa recente que eu fiquei muito feliz, até se ele estiver assistindo, ele vai saber que eu estou falando do caso dele. A gente inaugurou um restaurante recente e essa pessoa foi com a família, com a mulher, os filhos, uma irmã, e chegou lá, tinha reserva de mesa, mas ele não tinha feito e ficou na fila aguardando para a mesa que liberasse. E ele percebeu que passaram pessoas na frente dele, ele ficou bem chateado e foi embora e entrou no Instagram do restaurante e fez a reclamação do que tinha acontecido. Na mesma hora, o dono do restaurante entrou em contato comigo e pediu que eu entrasse em contato com ele. Na hora eu mandei uma mensagem para ele, pedindo desculpas, tentando entender o que houve, conversei com a hostess, ela me explicou, convidei ele para voltar porque eu queria tirar esse mal entendido, expliquei que o restaurante era novo e ofereci até uma cortesia para ele, para a mulher, para a família, que eles eram nossos convidados e que não pagariam nada. Ele foi de uma elegância que ele falou, olha, Alessandra, só pelo seu pronto atendimento, na sua rapidez de entrar em contato comigo, porque a gente não esperou muito tempo, foi bem cirúrgico mesmo. Eu não quero cortesia nenhuma, eu quero voltar lá mesmo como cliente, não como convidado para ver o atendimento. E eu vou sem avisar de novo. E ele foi sem avisar, eu não fiquei sabendo, ninguém ficou sabendo. Na hora que ele sai do restaurante, ele me manda um áudio agradecendo, falando que, olha, mais do que um cliente, agora vocês encontraram um fã. Eu vou voltar várias vezes e vou recomendar o restaurante pela atenção de vocês. É case de sucesso que vocês querem, meu amor? Aqui, eu tô com o próprio case de sucesso aqui nesse programa. Eu acho que isso é uma coisa simples, né, Alessandra? Eu acho que é questão de educação, de gentileza, de se botar no lugar do outro. Trate o cliente como você gostaria de ser tratado. Todo mundo é cliente. Eu acho que quem trabalha com comunicação é muito isso, é você sentir, né, um empatia pouquinho do outro, mesmo. ter empatia, exatamente. Porque é exatamente isso, pra você ter ideia. Foi uma coisa
simples, Simples. né? E assim, E honesta, isso que a eu ia verdade. falar. Isso que eu ia falar. E o bacana foi que assim, ele realmente tinha tido uma experiência ruim e ele tava chateado de fato, porque inclusive ele não quis cortesia nem nada, né? Ele só queria realmente chegar lá e ver se realmente tinha mudado tudo e ser bem atendido. E eu acho que esse feedback que você teve, inclusive, Foi incrível. Eu falei pra ele, olha, eu vou guardar esse seu áudio e quero levar ele pra vida, porque mostrou pra mim que quando a gente é verdadeiro, honesto, porque eu não escondi que o problema, eu não tentei maquiar. Exato. A gente assumiu, pediu desculpas e foi honesto com ele, como ele foi honesto com a gente também. E assim tem que ser a vida. E eu acho bacana o quanto isso se replica, né, na vida profissional, porque como na vida pessoal, se você não veste a camisetinha da responsabilidade, não assume né, os erros e o que aconteceu e fica sempre terceirizando culpa, você nunca vai ser uma pessoa feliz, nunca vai conseguir resolver os seus Você problemas. pode viver a verdade E do o seu negócio. espelho disso é também no negócio, né? Então, assim, que história. É por isso que eu Achei quis bacana. mostrar que gestão de crise todo mundo pensa que é para grandes escândalos ou para grandes tragédias. Não, a gestão de crise é no dia a dia, é no pequeno, porque é do pequeno que você faz o grande. Exato. Porque se não cuidar do pequeno, daqui a pouco Desmorona, explode, né? Desmorona. Desafios, Alessandra, durante a sua trajetória, né? Quais os principais desafios que você encarou, que você considerou que foram assim muito difíceis, que de repente até por algum momento você pensou em desistir da carreira, não sei, tô falando de desafios no geral, né? Não só no profissional, mas talvez na sua vida pessoal também. Eu acho que o maior desafio é sempre aquele que a gente está enfrentando no momento, né? Porque aquilo que já passou, já superou, você fala, não, isso foi só um ventinho, não foi um furacão. Eu acho que é esse da pandemia agora, né? Quando ano passado que fecha tudo, quanto tempo, ninguém sabia. E agora ainda a gente está, eu falo que a gente está começando a voltar para a superfície, não está mergulhado, mas a gente ainda está buscando. Ainda respira um pouquinho com medo, né? Com medo de vir outra onda e a gente ter que... Então eu falo que... E eu brinco também que desafio, como você bem pontuou, a gente tem várias áreas, né? Não é só no profissional. Claro. Eu tive 2 maternidades, né? Eu tenho meus 2 filhos que eu já tive como profissional. Uma foi, eu estava no último ano de faculdade, eu tinha que levar ela para a sala de aula para amamentá-la. Era o colega do lado que vigiava ela enquanto eu ia fazer minha prova. Esse era um desafio, ir para o campus com um bebê. Às vezes eu tinha que ir de ônibus, às vezes eu consegui o carro do meu pai emprestado para poder... Então a gente tem desafios constantemente e eu acho que é isso que é gostoso, porque é o desafio que nos fortalece. Desafios de crises financeiras do país, de crises políticas, que isso impacta diretamente no nosso negócio. Vários tipos de crise, gente. Bom, crise é crise e desafio é desafio. Vem desafio. E vem desafio. E é para isso que a gente tem que estar preparado, tem que estar fortalecido. E para desafio, eu acho que o que eu mais gosto de ter no desafio é acreditar naquilo que eu faço. Quando eu venho no desafio, eu respiro fundo, eu falo, se a gente chegou até aqui, a gente consegue encarar esse, vamos embora. E já tive desafios maravilhosos, assim, quando nos convidaram a gente fez a proposta e foi aprovada para fazer a assessoria do Paul McCartney. Eu cresci ouvindo e fazendo assessoria do Paul McCartney, que eu olho no Serra Dourada, a gente lá no alto, que a gente tinha que estar posicionado num lugar. E eu vejo aquela multidão, Serra Dourada lotado, eu viro para minha sócia que estava do meu lado, eu falo, Bia, se alguém me contasse isso há 5 anos atrás, que um dia a gente iria fazer assessoria desse show, eu ia falar, essa pessoa tá maluca. Primeiro que o Paul McCartney, um Beatle, jamais viria a Goiânia. E se eles viessem, não iriam contratar uma empresa local, eles viriam com toda a infraestrutura. Olha, foi um desafio maravilhoso. A gente trabalhou como loucas. Eu cheguei a parar no ambulatório médico, tive problema de saúde, de estresse, de cansaço, porque era virado mesmo, pauleira. E no final deu tudo certo, sabe? Eu achava que a coisa era muito maior do que a nossa capacidade. E às vezes a gente se diminui da natureza. Muitas vezes. O medo, inclusive, faz isso. E a gente encarou e foi. Depois vieram outros, o UFC, eu não entendia nada de MMA, de luta.
e vamos fazer esse evento internacional. Fizemos 3 vezes depois, e assim foi com o PBR, fizemos 2 vezes com o Stock Car, porque são universos muito longe nosso. E são coisas grandes que estão para o mundo. Não é que você está falando para Goiás ou para o Brasil, você está transmitindo aquilo para onde a sua mente não alcança. Então, esses desafios é que fala assim, vamos embora. Vai. Vai. E segura na mão e vai. E achei muito interessante isso, porque geralmente quando a gente fala em desafio, né, a própria palavra ela já traz esse peso, tipo, um desafio, algo muito ruim. E é como você falou, tem desafios que são maravilhosos. E que move a gente e que dá, né, esse friozinho na barriga ou essa... Friozão, né? ou essa insegurança que o medo causa. Mas é aquela frase que é clichê, gente, mas que é isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Que isso vai dar certo. E eu acho que é isso que nos motiva. Assim, eu comecei muito jovem, continuo, acho que eu ainda tenho muita energia, muito pique, ainda tem muita coisa que eu não fiz e quero fazer, estou aberta a convites. E é isso, e fico cada vez mais torcendo para que coisas boas aconteçam, para que coisas boas venham para cá, para que Goiânia ela já é uma cidade que está no circuito dos grandes eventos, das grandes empresas vindo, e eu gosto desse crescimento, eu adoro, eu falo que eu sou muito da cidade, eu sou muito urbana, eu adoro ver obra na cidade, na rua, construindo um viaduto, duplicando a avenida, rodovia, porque eu acho que isso é desenvolvimento, principalmente agora que a gente fala em tanta responsabilidade social, em tanta consciência com a natureza, porque hoje as pessoas constroem, elas se desenvolvem, mas é necessário esse cuidado. Então, esse desenvolvimento consciente, esse empreendedorismo hoje voltado para o outro e para aquilo que você vai deixar, é isso que me atrai. Alessandra, falando em futuro agora, e os novos projetos? O que você tem em mente? Tem alguma novidade para contar? Olha, novos projetos a gente sempre tem. Bastante coisa. A gente está num ano comemorativo da palavra, né? São 20 anos da palavra agora em 2022. A gente fez um retrofit da nossa marca. Para mim foi assim uma coisa sofrida, porque eu amava as nossas cores, amava tudo, mas a gente precisava modernizar. Então a gente vem aí para esses 20 anos com muita vontade, com muita alegria, com muita gratidão, porque uma sociedade de 20 anos é um desafio. Muito, é um casamento, né? É um casamento. Um casamento. E sou muito grata por tudo. E a gente é muito movida pelo mercado, pelos profissionais que nos procuram, pelos nossos clientes. E a gente quer mais, a gente quer muito mais. Eu quero fazer muita coisa ainda, viu? E tem muita coisa ainda para ser feita. Tomara que assim seja. Bom, Alessandra, nosso tempo aqui é curtinho, infelizmente. Eu tô adorando o nosso bate-papo. Pode fazer trilogia, parte 1, parte 2. Pode, viu? O diretor fica ali já desesperado, gente. Falando, você sabe que eu sou boa de conversa. Imagina, 2 comunicadoras, olha só que não. Que bom. Então, eu quero agradecer mais uma vez por você tá aqui no programa, tá contando a sua história, inspirando outras mulheres, né? Porque a gente sabe que não é fácil chegar aonde a gente tá, né? Porque ainda tem outros caminhos e outros lugares para se chegar. Mas que é isso, é lutar, é encarar os desafios e trazer esse sucesso para nossa vida da forma que cada um achar que é o sucesso. Porque o sucesso ele vem de formas diferentes para diferentes pessoas, né? Exatamente. E quero parabenizar pelos 20 anos de Muito palavra. obrigada, Né? que então, bom. Parabéns para sua sócia também, que com certeza está nos Muito obrigada, assistindo. Bia, por todo o companheirismo, toda a paciência, toda a sabedoria. A gente sabe que a sociedade não é fácil. E pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria muito que você deixasse um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo, né, sobre inspiração, sobre luta, sobre desafios que nós mulheres, principalmente, a gente enfrenta, como você contou o caso aí, né, da maternidade, que veio junto com faculdade e tudo mais. Então, pra gente finalizar, deixa um recadinho. A gente ouve muito falar do acredite em você. Eu acho que isso é a base para qualquer coisa, mas mais do que acreditar, queira.
queira alguma coisa e vai atrás disso que você quer. Queira ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa amiga. Queira ser o que você quiser, mas queira. A partir do momento que você quer, que você põe energia naquilo que você quer, o mundo vai conspirar a seu favor. Estude sempre, leia, converse com as pessoas, procure saber, assim as coisas começam a acontecer. Eu acredito muito na energia que a gente coloca naquilo, na vontade que a gente tem que aquilo aconteça, e é isso. Queira alguma coisa e corra atrás daquilo que você quer. Sonhar é bom e executar é preciso. Porque é Exato. exatamente isso que você falou, senão a gente não consegue nada. Ficar só sonhando, as coisas não vão cair do A gente céu, tem né, que gente? querer mesmo. Tem que querer, né? Sentir aquele tesão mesmo, ir atrás e fazer acontecer. Exatamente. Então, muito obrigada mais uma vez, Ai, Alessandra, foi uma um prazer. delícia, ó. Um beijo para todos os seus telespectadores. Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouquinho com a minha história. Pode ter certeza que você contribuiu bastante. Quero agradecer você que está aí nos assistindo, que sempre acompanha os nossos programas. Quero agradecer as nossas parceiras Nara Leite Multimarcas, Isabelle Leomoura, Berenice Lira e Poliana Faria, da Clínica de Estética Poliana Faria, que agora está cuidando de mim, me deixando mais pleno ainda para esse programa. E dizer que todo sábado, às 19 horas, tem mais mulher para você. Então, eu te espero no próximo sábado. Um beijo.